a sua hérnia de disco cervical provavelmente não está gerando sua dor no pescoço. Opa, como assim? É isso mesmo que você ouviu. Mas se você quiser entender melhor, fica comigo que depois da vinheta eu te explico. Fala pessoal, tudo bem? Meu nome é Samuel Lodovic, sou fisioterapeuta especializado no tratamento das dores de cabeça e pescoço e esse é o canal Crânio, um canal de ensino da área de cabeça e pescoço para fisioterapeutas e estudantes de fisioterapia. Então vamos lá. Impactante a primeira frase, né? A hérnia de disco cervical, a hérnia de disco do pescoço, provavelmente não está gerando dor no pescoço. Bom, provavelmente, porque em alguns casos, uma hérnia de disco pode sim gerar sintomas no pescoço. Mas hoje a gente sabe, hoje não, né? Já há alguns bons anos, a ciência, e a ciência de boa qualidade, nos mostra que a maioria dos pacientes com hérnias de discos cervicais, e não só cervicais, tá? Lombares também, né? A maioria dos pacientes com hérnias de disco cervical, não necessariamente a sua dor está relacionada à hérnia de disco. Ou mais ainda, que talvez chame mais a atenção ainda de você, pessoas assintomáticas, ou seja, a pessoa não tem dor nenhuma nas costas, nem na lombar, nem na cervical, tem hérnia de disco ou qualquer tipo de lesão de disco. Veja só, pessoas que não têm queixa alguma de dor, passadas por um exame de imagem, a ressonância magnética, que é o padrão ouro para a gente ver o disco intervertebral, o paciente tinha lá uma lesãozinha, uma lesão maior, uma lesão menor, uma fissura ou uma hérnia de disco grande, e muitos não tinham queixa alguma. E é aí que confunde muita gente, né? Mas espera aí, então, se mesmo pessoas que não têm dor podem ter hérnia de disco, então a hérnia de disco nunca vai gerar dor? Não, ela pode gerar dor, mas não é, na maioria dos casos, como se acreditava até algumas décadas atrás. A ciência tem mostrado isso, né? A subjetividade da dor. A dor ela vem do cérebro. Então é o cérebro que produz a dor, que interpreta a dor. Às vezes uma coisinha pequena, para mim, é uma coisa muito grande para você. Como assim? Vamos pegar o exemplo do disco. Se às vezes eu tenho uma lesãozinha pequena do disco, aquilo ali pode gerar um sintoma muito grande no paciente. Mas não necessariamente é aquela lesãozinha pequena que está gerando aquele sintoma de dor enorme. É o contexto da situação. Então, é um paciente que tem, às vezes, sintomas depressivos, transtorno de ansiedade, que está muito relacionado à dor. É um paciente que trabalha sentado, e então ele está preocupado de não conseguir mais trabalhar por causa da dor, então ele é extremamente preocupado com aquilo, o aumento da tensão, o aumento desse estresse gera mais dor ainda, e aí o coitado do disco leva toda a culpa da dor. E aí esse paciente chega num profissional de saúde, que pode ser um ortopedista, pode ser um neurologista, pode ser um fisioterapeuta, né? Já com um exame de imagem previamente pedido, com uma ressonância magnética, e mostra lá que ele tem uma pequena protrusão discal, ou seja, uma pequena lesão discal, ali no nível de C4 e C5, entre a quarta e a quinta vértebra cervical, um local bem comum, C4, C5, C5, C6, C6, C7, locais bem comuns de hérnia de disco. Ele falou, olha, o teu problema está aqui, tá? E nós vamos tentar o tratamento conservador, se não, nós vamos tentar a cirurgia. Você imagina a cabeça do paciente quando ele ouve, né, um diagnóstico desse, ó, seu problema está aqui. Ele forma na cabeça dele que a dor dele não vem do sono ruim, não vem do estresse do dia a dia, não tem nada relacionado com a alimentação ruim dele, não tem nada relacionado com a falta de atividade física. A dor dele está relacionada com aquela pequena lesão discal. Vejam o que eu falei antes, a subjetividade da dor. A dor ela faz parte de um contexto em que a gente vive. Então eu não posso mais culpar, e a ciência tem mostrado isso muito bem nos últimos anos, eu não posso culpar simplesmente um osso, um músculo, uma articulação, um disco, por toda a dor que eu sinto. Vamos pegar um paciente que tem uma lesão de disco, que está gerando sintomas, e isso a gente descobre pelo exame físico, tá? Pelo exame que o fisioterapeuta e o médico vai fazer.
Vamos pegar um paciente que tem uma lesãozinha de disco pequena. Eu nunca vou poder falar que uma lesão pequena gera uma dor pequena e uma lesão grande gera uma dor grande. Eu nunca vou poder falar isso. Por quê? A dor, como ela é um processo subjetivo, o paciente vai sentir dor de acordo com a bagagem que ele tem de vida, de acordo com a capacidade dele de processar, de gerenciar o estresse, de autogerenciamento. De uma palavra no inglês muito utilizada dentro desse meio da dor, que é o coping. Coping significa enfrentamento. Qual é a capacidade de enfrentamento do paciente frente a um problema, frente à dor? Quem está aqui me assistindo, que é profissional de saúde, que atende paciente, sabe a diversidade de pacientes que a gente pega. Um paciente que você vê que é uma coisa pequena e ele faz uma coisa enorme. Ou pacientes que têm um enfrentamento muito legal do que ele tem. Às vezes está passando por um problema sério, mas ele está lá firme e forte, né? Independente do tamanho da lesão. Então por que eu estou falando tudo isso? Para você entender, né, o que eu falei lá no começo do vídeo. Provavelmente a sua hérnia cervical não está relacionada à sua dor no pescoço. Porque pode ser que o paciente tenha uma hérnia cervical e tenha dor no pescoço, mas não necessariamente aquela hérnia cervical está gerando todo aquele sintoma. Eu preciso avaliar o paciente no contexto. E eu vou passar alguns dados para vocês terem uma ideia. Um trabalho feito já há alguns anos, não é novo, tá? Um trabalho feito já há alguns anos, muito bem feito, e é um trabalho que nós, profissionais de saúde da área, usamos como referência para dar aula, para congresso, até para explicar para pacientes, porque é um trabalho muito bem feito e virou um trabalho assim fundamental, tá? É aquele trabalho chave para a gente mostrar essa questão, essa relação da dor com hérnia de disco. Dá uma olhada só nisso, tá? Porque são porcentagens, então a minha memória não é tão boa. Então, porcentagem eu não ia conseguir decorar. Eu vou pegar aqui, ó, para vocês terem uma ideia. Protrusão discal, que é a fase 1, a primeira lesãozinha do disco ali, uma lesãozinha pequena do disco. Dá uma olhada em pessoas assintomáticas. Fizeram um exame de imagem, em pessoas assintomáticas dos 20 até os 80 anos, tá? Cerca de 29% das pessoas que não tinham dor com 20 anos de idade, tá? Os 20 até os 30, tinham alguma protrusão discal. E isso aumenta com o passar da idade. Vamos colocar ali, ó, com 50 anos de vida, cerca de 36% das pessoas tinham alguma protrusão discal. Com 80 anos, 43%. Isso é uma média, tá? Vamos pegar aqui degeneração discal. Degeneração discal é perda do conteúdo hídrico do disco, que é o que segura, né, que dá suporte ali as articulações e a carga não venha toda em cima da sua articulação. Então, o seu disco tem água, é uma água em formato assim, de gel, né? E essa água, ela tem, uma das funções dela é para segurar, é para suportar, né? O Marcelo pode me ajudar, tipo um pistão hidráulico, alguma coisa assim, né, Marcelo? Mais ou menos isso, né? Ele vai suportar, né, essa carga, para essa carga não vir toda em cima da faceta, da articulação. E quando você começa a perder esse conteúdo hídrico, a gente fala que esse disco está se degenerando. Ele está perdendo a capacidade dele funcional. Então, se ele perde a capacidade dele funcional, ele perde a capacidade de proteger a articulação, por exemplo. E a carga vem toda em cima da articulação, tá? Então, a gente não fala que é uma hérnia de disco, mas é um processo de degeneração discal e que pode acontecer com a idade. É normal, tá? Dá uma olhada. Pacientes com 20 anos de idade, 37% já tinham alguma degeneração discal. Pacientes com 80 anos de idade, ó, fui lá na ponta, hein? 96%. Mas é claro, você tem um processo de envelhecimento. Você não vai ficar jovem para sempre. O seu disco não vai ficar jovem para sempre. Com o exercício físico, com alimentação, com bons hábitos de vida, você tende a diminuir a velocidade de envelhecimento. Então você vai envelhecer, você vai morrer algum dia, né? Você vai ficar velho, né? Não tem como você fugir disso, né? A gente quer ficar novo, mas não dá, né? Então veja, o cara com 80 anos, cerca de 96% perdeu água. Vou dar um exemplo para vocês. O meu avô tem 93 anos. Ele não tem uma queixa de dor lombar ou dor cervical. Uma. E trabalha até hoje como marceneiro. Tá? Uma queixa. Se eu fizer um exame de imagem, uma ressonância magnética na cervical dele, na lombar dele, possivelmente eu vou encontrar algum abaulamento discal, uma degeneração discal. Porque faz parte da idade. Ele tem 93 anos. 93 anos. Deu para entender? E graças a Deus tem muito boa saúde.
Então veja que a gente tem que parar com esse pensamento fechado, tá? Você que está assistindo, que é profissional de saúde, então primeira coisa, você que é profissional de saúde que está me assistindo, cuidado com o que você fala com o seu paciente, tá? Quando ele chegar com o exame de imagem para você, olha, realmente você tem aqui, mas não necessariamente isso aqui está relacionado à sua dor. A geração de dor está dentro de um contexto. É o seu sono, a sua alimentação, a sua atividade física. E aí você vai desfiar o rosário para ele. Aí você vai explicar tudo para ele. Que aquilo ali pode ser um achado. Um achado. Porque a maioria das pessoas tem isso e nem sabem que tem. E vão morrer sem saber que tem. Tá? Mas pode ser que durante o seu exame físico você note alguns sinais e sintomas que parecem estar relacionados aqui. Parecem estar relacionados àquela lesão discal. Mas, de novo, a maioria dos pacientes, nem sempre essa lesãozinha discal vai estar relacionado com a dor. Veja, eu falei nem sempre. Pode estar, mas nem sempre. Tá? E você, paciente que está me ouvindo aqui, que caiu nesse vídeo aqui, né? Faz o seguinte também, você paciente, você profissional de saúde, se inscreve no canal para você ser notificado dos próximos vídeos, tá? E não deixe também de dar o seu curtir, comentar aí, porque é importante para que esse vídeo chegue a mais pessoas. Tá? Então, você, paciente que está me assistindo, que está com hérnia de disco, caiu nesse vídeo procurando o que fazer, querendo saber mais sobre isso, primeira coisa, fica tranquilo. Fica tranquilo, tá? O bom profissional de saúde vai saber te orientar bem e não vai te colocar medo, não vai querer te levar para uma mesa de cirurgia, vai querer sempre o tratamento conservador, ou seja, não cirúrgico, e que hoje é baseado em exercícios, em fisioterapia, medicação se necessário e exercício, além de bons hábitos de vida. Fuja de profissionais que querem te levar para uma mesa de cirurgia, que não querem te indicar fisioterapia, que não levam em consideração os bons hábitos de vida, sono, alimentação, controle do estresse, tá? Isso ficou lá para trás, ok? Hoje é assim que a gente pensa. A ciência tem mostrado cada vez mais para a gente o poder dos hábitos de vida, da forma como a gente leva a vida, a subjetividade da dor, como a dor é diferente para cada pessoa. Então, cuidado quando o seu profissional de saúde basear todo o tratamento dele, o diagnóstico e o prognóstico, ou seja, a capacidade dele de dizer como que você vai ficar, se o prognóstico é bom, se você vai melhorar, se vai melhorar rápido ou não, se não vai melhorar. Não permita que o profissional de saúde, não vá em profissionais de saúde que vão estabelecer o seu diagnóstico da sua dor cervical, por exemplo, baseado única e exclusivamente num exame de imagem, porque isso é errado. Errado. Isso não sou eu, Samuel, que estou falando, tá? É a ciência e a ciência de boa qualidade atual. Entendido isso? Ter hérnia de disco não é o fim do mundo e pode ser que a sua dor nem seja por causa dela. Às vezes coisas mais simples vão resolver o seu problema. Dormir melhor, começar a praticar qualquer atividade física, beleza? Entendido? Espero que esse vídeo tenha sido proveitoso para vocês que estiverem aqui, tanto profissional de saúde como paciente, e a gente se vê no próximo. Até mais!